Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Classic Cars Brasil, um canal 100% dedicado a contar a história dos grandes ícones da nossa indústria automotiva nacional e mundial. Se você é um apaixonado ou apaixonada por carros clássicos e suas histórias, está no lugar certo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um carro que é muito controverso. Algumas pessoas gostam muito, outras pessoas não gostam nada, mas de qualquer forma é um carro que sim, é importante, é relevante para a história da nossa indústria automobilística, até porque ele é o primeiro sedã turbo produzido aqui no Brasil para o mercado brasileiro. Hoje a gente vai falar do Fiat Tempra. Lançado em 91, o Tempra foi um dos carros mais populares da Fiat no mercado brasileiro durante a década de 90. Com seu design elegante, desempenho confiável e recursos inovadores, o Tempra conquistou um lugar especial no coração dos aficionados por automóveis no Brasil. Oferecendo diferentes opções de motores no mercado internacional, incluindo versões a gasolina e a diesel, o Tempra proporcionou uma experiência de condução única para os motoristas brasileiros. O modelo também se destacava por apresentar recursos avançados para a época, como ar-condicionado digital e sistema de som CD player, coisa que hoje em dia um jovem de 20 anos nem sabe o que é mais. Apesar de ter sido muito popular no Brasil durante seus anos de produção, a forte concorrência no mercado automotivo contribuiu para uma gradual diminuição de sua popularidade. No entanto, para muitos brasileiros, o Tempra ainda é recordado com nostalgia como um modelo icônico da Fiat. Ele teve sua origem na Europa, sendo importante compreender seu início antes de abordarmos a história do Brasil. Por lá, o modelo foi introduzido em 90 com uma versão sedã do Fiat Tipo, ou seja, o Tempra ele era uma variação de um hatch, né? O Tipo é um hatchback da Fiat, também vendido aqui no Brasil, e lá na Europa, na Itália, né, principalmente, ele foi vendido então como um crossover, né? Ele foi vendido como um modelo adicional, uma versão, uma variação do Fiat Tipo. O nome Tempra é de origem italiana e significa temperamento, uma característica fundamental associada a este modelo. Seu design era considerado bastante moderno para a época, transmitindo uma sensação de equilíbrio, personalidade e robustez, evidenciando sua capacidade de acomodar confortavelmente passageiros e bagagens. Sim, de fato, o Tempra é um carro que tem muito espaço interno. Com dimensões generosas, o Tempra media 4,35 metros de comprimento, 1,69 de largura e um porta-malas espaçoso de 550 litros, proporcionando muito conforto para até 5 passageiros. O modelo era ideal tanto para viagens longas quanto para o conforto da família no uso diário. Naquele momento, destacavam-se no modelo o teto solar elétrico e ar-condicionado digital, itens que ainda não eram comuns nos sedãs da época. Na Europa, havia modelos com gasolina, variando entre o motor 1.4 de 76 cavalos e o 2.0 de 115 cavalos. O modelo também estava disponível a diesel com motor 1.9 de 65 cavalos de potência. Como adicional de turbo, o modelo saltava para 90 cavalos. O Fiat Tempra sendo produzido na Europa até 96, com diversas modificações, como por exemplo o câmbio automático e algumas outras mudanças na estética interior. Depois que deixou de ser produzido, foi substituído na Europa pelo Marea, um sedã mais moderno e mais próximo de modelos esportivos. O sucessor Marea ganhou versão turbo posteriormente, além de uma versão perua, conhecida como Marea Weekend. Em 91, o Fiat Tempra foi introduzido no Brasil. Diferentemente de sua contraparte europeia, a Fiat prometia um carro mais luxuoso, um sedã de porte médio ideal para proporcionar conforto e alta potência nas estradas. Apesar de ser mais luxuoso do que na Europa, onde o Tempra estava abaixo do Croma, no Brasil, o Tempra tornou-se o modelo topo de linha da Fiat durante os anos 90. Como o modelo brasileiro foi lançado quase que simultaneamente ao europeu, os dois eram bastante semelhantes e ofereciam conforto e desempenho comparáveis. A principal diferença estava na indisponibilidade no modelo a diesel no Brasil. No país, a produção de carros com motor a diesel em chassi monobloco não é permitida até os dias atuais. Outra distinção era a ausência de piscas laterais, além de algumas diferenças de design.
O Tempra brasileiro também recebeu novos pontos de solda em sua estrutura e reforços em suspensão para maior resistência às condições de ruas brasileiras. Ou seja, o Tempra estava acostumado a andar na Europa, só tapete, veio para o Brasil, descobriu que não é bem assim, tiveram que reforçar a suspensão para o carro segurar a bronca. Logo após seu lançamento, o Tempra estava disponível nas versões ouro e prata. A versão ouro era mais completa, enquanto a versão prata oferecia detalhes mais básicos. A primeira versão do Tempra no Brasil era equipada com motor 2.0 de 99 cavalos. No entanto, apesar de apresentar um design moderno e luxuoso, o Tempra ainda utilizava um sistema de carburador, ao contrário de outros modelos que já contavam com injeção eletrônica. O Monza e o Ômega, modelos da Chevrolet, possuem esse detalhe, além de outras características superiores. Apesar de o uso do carburador ser considerado uma desvantagem, o acabamento refinado do Tempra no Brasil era um dos aspectos que mais chamavam a atenção. O modelo apresentava detalhes únicos, equiparados ao mercado europeu. Sendo um projeto singular, compartilhava semelhanças apenas com o tipo, sua versão hatchback. No que diz respeito à concorrência, o Tempra rivalizava com os já mencionados Monza e Ômega, da Chevrolet, bem como o Santana da Volkswagen e o Versalles da Ford. Entre os aspectos que destacavam o Tempra estavam os ajustes de altura do banco do motorista, além dos ajustes de profundidade e altura do volante. Apesar de ter sido o modelo topo de linha da Fiat no Brasil durante os anos 90, ele acabou sendo ultrapassado pelos seus concorrentes devido a alguns detalhes. A falta de injeção eletrônica foi um fator crucial. Como resultado, o modelo acabou sendo inferior em termos de potência, pois perdia desempenho devido ao uso do carburador. Outro problema comum na época eram os gases de escape, frequentemente perceptíveis no interior do veículo durante o uso. Isso contribuiu para o estigma do Tempra, que ainda hoje é lembrado por muitos, além de receber o apelido pouco lisonjeiro de ovo podre. Não deve ser muito fácil você vender um carro cujo apelido é ovo podre, né? Em 92 foi lançado o Tempra Coupé, uma versão de 2 portas. Apesar de buscar atender o público interessado em uma pegada mais esportiva, essa decisão foi considerada um erro, porque naquela época os consumidores já começavam a valorizar mais os carros de 4 portas devido ao conforto oferecido por eles. Em 93, o Tempra abandonou a reputação de pouca potência com a chegada do Tempra 16 válvulas, mais lembrado aqui no Brasil de longe. Equipado com um motor 2.0 de 16 válvulas, obviamente, o carro podia atingir a velocidade máxima de 202 km por hora graças aos seus 140 cavalos de potência. Houve um salto gigantesco na motorização do Tempra aqui. É pelo menos 50 cavalos de entrada entre o modelo anterior ao Tempra lançado 16 válvulas e o próprio 16 válvulas. Para aqueles que ainda achavam a potência insuficiente, meu Deus, a Fiat apresentou o modelo Tempra Turbo em 95. Agora o carro oferecia uma potência de 165 cavalos, igualando-se ao seu concorrente, o Ômega 3.0, outro carro fantástico feito pela Chevrolet nos anos 90, o sucessor do Opala. Além das melhorias na potência, o Tempra Turbo passou por diversas reformulações em seu design. Ele recebeu um aerofólio traseiro, novas rodas esportivas e uma saia lateral, também no estilo esportivo. Internamente, o Tempra finalmente recebeu atualizações modernas, incluindo computador de bordo, vidros elétricos, alarme, ar-condicionado com controle automático e um painel mais moderno. Paralelamente ao Tempra Turbo, a Fiat lançou o Tempra Style no mesmo ano. Essa versão compartilhava o mesmo motor, mas apresentava diferenças estéticas, como rodas distintas e ausência de aerofólio. O Tempra Style era mais voltado para o segmento de sedãs clássicos familiares, ainda oferecendo boa potência. Em 95, a Fiat também produziu o Tempra SW, uma versão perua que não foi muito bem recebida pelo público devido ao seu design quadradaço. No entanto, acabou alcançando um bom volume de vendas devido ao amplo espaço interno, que já era conhecido desde a versão sedã do Tempra, e ao grande porta-malas, um dos maiores da época com pouco mais de 600 litros. Ele era gigante. Entre 96 e 98, o Tempra passou por algumas atualizações estéticas, como o redesenho dos seus contornos internos, novos faróis e lanternas. Em 98, uma versão do Tempra com uma grade dianteira diferente foi lançada, mas não recebeu uma boa resposta do público. Foi nesse mesmo ano que o modelo se despediu do mercado, abrindo caminho para o Marea. A versão turbo do Tempra ainda é muito celebrada até os dias de hoje,
demonstrando que a Fiat conseguiu conquistar os fãs de carros esportivos com esse modelo em específico. É um carro, como eu disse, muito controverso, teve os seus acertos, teve os seus erros, mas de fato é um carro histórico já pra gente aqui, né? Ele de fato era muito visto, assim, era muito comum ver um Tempra nos anos 90 andando por aí. Realmente hoje ele meio que caiu em desuso e somente aqueles que são muito fãs têm um na garagem hoje em dia. Mas ele foi um carro muito importante para a nossa indústria, ele mostrou algumas melhorias, principalmente na mecânica, que depois foram adaptadas por outras concessionárias, por outras montadoras e pela própria Fiat, enfim. E ele é o pai dos carros 1.3 motor turbo, digamos assim. Do Tempra para frente conseguiu-se ver que daria para fazer um carro turbo, econômico, que ainda entregasse uma potência legal, relevante, enfim. Foi um carro importante sim na nossa história. Quero agradecer aqui, mais uma vez, vocês, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. A gente sempre trabalha pensando no seu bem-estar, pensando em trazer para você conteúdo com a maior qualidade possível, né? A gente faz um trabalho de pesquisa legal, a gente faz um trabalho de edição legal, então espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante a gente a atingir cada vez mais pessoas dentro do YouTube, a gente a ganhar relevância, o nosso alcance tem diminuído um pouquinho, então é legal a gente retomar um alcance um pouco maior para conseguir continuar expandindo o nosso canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho se possível também, se você gostou muito do conteúdo que você viu aqui, isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido o vídeo, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!